Juiz de Fora. 6 de setembro de 2018. A multidão carrega o capitão nos ombros. É euforia, é grito, é esperança. E de repente, no meio daquele barulho todo, uma dor que ele mesmo descreveu depois. Insuportável. Mas aquilo, você sabe, não era uma pancada. Era uma faca. Uma faca que rasgou o abdômen, perfurou o intestino 3 vezes, espalhou contaminação fecal e roubou mais de 2 litros de sangue do corpo dele. 23 dias no hospital. Foi uma tentativa de assassinato. O sistema tentou. Porque quando eles não conseguem te calar com palavras, eles tentam com a lâmina. Pois é. Só que aquela guerra, ela não acabou. Ela só mudou de campo de batalha. E hoje um novo soldado foi para essa mesma trincheira. E ele acabou de entrar sozinho na Cova dos Leões para lutar por nós. E a Cova dos Leões tinha nome e endereço. Estúdio da Globo News. Luz fria, ar-condicionado e a âncora com aquele sorriso que não chega nos olhos. Do outro lado, o deputado Guilherme Derrite, calmo. Todo mundo ali sabia. Não era entrevista, era interrogatório em território inimigo. Anos depois da facada, era a mesma guerra em outro campo de batalha. A lâmina virou o microfone da Globo News apontado para o peito dele. E na cabeça do povo vinha a pergunta: imagina um convidado entrar ao vivo e enquadrar toda aquela militância ali? A briga tinha alvo certo: a PL Antifacção. Projeto aprovado no Congresso para endurecer a vida do crime organizado, aumentar penas e cortar regalia. E o trecho que tirava o sono do Planalto era o que enquadra como facção criminosos com condutas equivalentes, mesmo sem filiação formal. Na Globo News, a âncora mal deu boa noite e já cravou: deputado, o presidente Lula deve vetar esse trecho das condutas equivalentes. Isso não criminaliza gente que nem facção é? O primeiro ataque mirava na ameaça central, o veto iminente de Lula ao coração da PL Antifacção. Esse trecho das condutas equivalentes. A facada agora vinha de caneta, direto do Planalto. A resposta veio na hora, sem gaguejar, olhando no olho da jornalista. Derrite não se defendeu. Foi pra cima. A voz veio seca, sem rodeio, tom de quem já decidiu a sentença. Aí ele solta a frase que desmonta o circo. A demora do governo e o possível veto eram, nas palavras dele, um desserviço à nação. Um desserviço e um benefício direto para criminosos. O governo que se diz social, que fala em proteger os mais pobres, estava ali, exposto ao vivo, por prestar um desserviço ao povo para proteger quem? Bandidos. Aí veio a narrativa ridícula. Essa lei pode ser usada contra movimentos sociais. Derrite nem piscou. Chamou essa associação de um grande absurdo. Sabia que isso era cortina de fumaça e rasgou. Movimento social? Olha o que o veto do Lula protege. Explosão de caixas eletrônicos, granada militar contra a polícia, barricada fechando o bairro. E, o mais grave, explodir carro forte com gente dentro. Isso não é movimento social. É crime de guerra urbana. E não é pouca coisa. O veto deixaria nas mãos das facções bilhões, como os mais de 9,6 bilhões de dólares em bens de facções que a Polícia Federal apreendeu no ano passado. Acabou. Primeiro round, nocaute. A narrativa de proteger movimentos sociais foi pulverizada ao vivo. Só que você sabe, quando o ataque falha, eles não recuam, preparam a emboscada. Desta vez o ataque não viria de jornalista, e sim de um lugar traiçoeiro, um dos seus pares no Senado. E a arma escolhida pela militância da Globo News, sentindo a derrota, já tinha nome e sobrenome. Quem dispara a frase não é um jornalista qualquer. É o Octávio Guedes, com aquele olhar de agora te peguei. Mas a maldade não era dele. Não, o ataque era mais perigoso, era covarde, porque vinha de um igual, de um senador da República, o Alessandro Vieira. E aí ele solta a acusação, a mais clássica, a mais batida da esquerda, para tentar destruir qualquer um que defende lei e ordem.
Segundo ele, o projeto do Derrite falou grosso com a periferia e falou fino com o andar de cima do crime. A lavagem de dinheiro. Pronto. Silêncio. A câmera fecha no Derrite. Aquele era o checkmate, a armadilha perfeita. O jornalista se ajeita na cadeira, esperando ele recuar, gaguejar. Mas o Derrite só ouve, calmo, deixando o veneno ecoar. Eles o enquadraram como um opressor de pobre, um protetor de rico. Como é que se sai de uma armadilha dessas ao vivo? Eles não tinham a menor ideia da humilhação, da aula, que viria a seguir. E aí, meu amigo, o que se seguiu foi um massacre. Massacre televisionado. A âncora da Globo News sorri, segura, achando que tinha dado o checkmate com a encha-pergunta sobre o andar de cima. O Derrite, do outro lado, não tinha papel, não tinha ponto eletrônico. Olhou direto para a câmera como se estivesse falando com você e com uma calma cirúrgica começou a aula. Ele passa a mostrar de cabeça as ferramentas do projeto para cima do colarinho branco. Nós criamos a intervenção judicial em empresas, traduzindo. O Estado entra na firma e trava o capital ilícito na fonte. Em seguida, criamos a ação civil imprescritível de perda de bens. Ou seja, o patrimônio do crime pode ser perseguido para sempre. É ir atrás do dinheiro sujo, da lavagem, onde quer que ele seja. Na hora dá para ver o sorriso da âncora travando. O olhar foge para o lado. Ela engole seco, tenta emendar outra pergunta. A emboscada, a narrativa, o roteirinho cuidadosamente montado. Tudo desmoronando ao vivo. A tese ridícula de que o projeto era só para bater em periferia virou pó ali, na frente da audiência. Eles foram enquadrados. E o Derrite não fica só se defendendo. Ele pega essa acusação e devolve na cara de quem a Globo News estava usando como muleta. Expõe a ignorância, ou a má-fé, do autor da crítica e manda com todas as letras. Sabe quem é o responsável por afrouxar na legislação para criminoso? É o senador Alessandro Vieira, esse mesmo que vocês estão citando aqui. Em resumo, o queridinho da emissora é justamente o cara que ajudou a deixar a lei mais frouxa. As brechas que ele agora finge denunciar vêm do caminho que ele defendeu, enquanto o texto duro que fecha o cerco é o da Câmara, que o Derrite está bancando ali. Aí vem o nocaute, o golpe que fecha a conta. Ele solta. Então é proselitismo político de alguém que foi derrotado. E o texto principal foi o texto da Câmara dos Deputados. Traduzindo, ele está chamando o Alessandro Vieira de derrotado ressentido, fazendo teatro político em cima de um projeto que não é dele, e esfregando na cara da Globo News que o texto duro já foi aprovado pela Câmara. Fim de papo. Vitória moral e intelectual, humilhação completa. Da âncora, do Vieira, da militância inteira que apostou nessa narrativa furada. Mas você acha que essa militância se deu por vencida depois dessa surra em público? Claro que não. Eles ainda tinham uma derrota do Derrite guardada para tentar jogar na cara dele. Mal sabiam que ele ia usar exatamente isso para virar o jogo de novo e talvez fazer a virada mais genial de toda essa história. E a cartada final veio. O jornalista ali, o Valdo Cruz, com aquele ar de quem finalmente achou uma brecha, aponta o dedo. Ah, mas o seu projeto perdeu a fonte de financiamento das apostas, das bets. Foi um lobby, né? Uma derrota, deputado. E o Derrite? Ele não se abala. Ele ouve, balança a cabeça concordando, com aquele olhar de, pois é, eu conheço o sistema que vocês defendem. Ele lamenta o lobby político, sim, mas em vez de se defender, meu amigo, o rosto dele se ilumina. É a diferença entre o político que reclama da vida e o gestor que resolve o problema. Ele vira para a câmera e dá o checkmate. Ele diz que enquanto o sistema em Brasília falha, ele entrega. E aí ele joga na mesa o Recupera SP, o programa que ele criou em São Paulo. Sabe o que faz?
pega o dinheiro, os bens, os carros de luxo do crime organizado e transforma em viatura, em equipamento, em segurança de verdade. Só em 2024, 10 milhões de reais. Dinheiro que saiu do bolso do bandido e foi direto para proteger o cidadão. Você percebe a jogada de mestre? Enquanto o Derrite mostrava uma solução real que funciona, o resto do Brasil sofria. Não é à toa que uma pesquisa do IPEC mostrou que quase metade do país, 47%, reprova essa atuação do governo Lula na segurança. O povo sente na pele o abandono que o Derrite combateu ali, ao vivo, na cara deles. A entrevista acabou, vitória por nocaute. Mas a guerra, meu amigo, a guerra de verdade, não se vence num estúdio de TV. Aquele pressentimento ruim do Derrite, aquela desconfiança que todos nós carregamos no peito, estava prestes a ser confirmada. E não pela boca de um jornalista, mas pela caneta de quem tem o poder. A caneta do Palácio do Planalto. Aquela caneta do Palácio do Planalto? Pois é. A entrevista acabou, mas a história não. Semanas depois, a traição que a gente já sentia no ar virou fato. Chegou o dia da sanção da lei. 24 de março de 2026, na tela preta. Lula veta trecho que endurece pena para explosões, granadas, ataque de facção. O presidente Lula sancionou a PL antifacção. A militância comemorou, a imprensa leu a nota oficial. Mas tinha um mas. Ele vetou justamente o trecho que o Derrite defendeu com unhas e dentes na Globo News. O artigo que dava pena de facção para ataque com explosão, granada, esse tipo de ação que as organizações criminosas usam. O coração do projeto foi arrancado com uma canetada. Acabou a discussão. Tá no Diário Oficial. A traição institucional foi consumada com a tinta da caneta presidencial. O governo escolheu o seu lado e não foi o nosso. Foi o lado da facção, do bandido, de quem quer lei frouxa para explosivo e granada, com polícia de mão amarrada e cidadão comum exposto. No fim, a história deu o veredito. O cara que peitou 3 jornalistas na Globo News apontou para a caneta do Planalto e avisou o que ia acontecer, acertou na mosca. Chamaram de radical, mas bastou essa assinatura para a realidade enquadrar a turma do estúdio. E no final a conta sempre chega. O Derrite não foi para a Globo News para participar de um debate. Foi para um campo de batalha, numa bancada que passa pano para bandido. Ele entrou lá e desarmou cada armadilha com fato, preparo, competência. E o que aconteceu? O tempo provou que ele estava certo. Lembra quando chamaram a defesa do projeto de proselitismo político de alguém que foi derrotado? Pois é, hoje essa frase carimba a derrota deles e a vitória da segurança pública. A vitória de um é a vergonha do outro. Enquanto celebramos o Derrite, campeão do povo, fica a imagem de Lula, o presidente, que vetou a PL antifacção, e da mídia que correu para defendê-lo. Derrite provou com fatos e resultados que está do lado do cidadão de bem. Mas e você? Você se sente traído pelo sistema de segurança do país? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos mostrar qual é o sentimento do Brasil. Essa revolta que você está sentindo agora é o combustível. Derrite enquadrou a militância ao vivo na Globo News. O veto está mantido. Ele entrou no território inimigo e fez a parte dele. Agora é a nossa. A nossa arma, e ela que é simples. Compartilhamento. Não é só assistir. É jogar esse vídeo nos grupos, na família, no trabalho, para furar a narrativa dessa mídia, protegendo o bandido. Quer mais gente com a coragem do Derrite? Então tomar a primeira trincheira, botão de like. Agora, sem frescura, se inscreve no canal. Cada inscrição é um soldado a mais na linha de frente para enquadrar o sistema. Clica e vem para a trincheira com a gente.